Salve galera, Suan aqui. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, só apenas eu, vocês, o sofá daqui de casa, e a gente vai trocar umas ideias aí sobre o que vem acontecendo com o canal, o que vai acontecer daqui pra frente, por que isso está acontecendo, e vai ser mais ou menos tudo isso para contar para vocês como fazer as malas mudou a minha vida. Então hoje vai ser um vídeo assim um pouco mais íntimo, digamos, sobre mudanças, sobre escolhas, sobre o futuro. E eu vou começar contando pra vocês mais ou menos a história entre eu e a Lola e o nosso relacionamento. A gente já tá junto há 20 anos. E desses 20, eu acho que os primeiros 4 a gente ainda não morava juntos. Mas logo depois veio aí essa junção aí. Então com esses 20 anos a gente tem muitas experiências acumuladas, mas também tem muitos móveis, muitas tralhas, muitos afetos materiais. Várias das coisas que a gente tinha lá no começo do nosso relacionamento e no começo do nosso convívio juntos nem existem mais. Mas se vocês têm alguma coisa parecida na vida de vocês, vocês sabem como é que é. Quando a gente se junta, a gente começa a ter planos, a comprar coisas. Então basicamente a gente tem aí já no nosso currículo umas 13 mudanças só aqui dentro de Blumenau, eu e ela. Pode ser que sejam 14, ela ia saber dizer melhor do que eu. E todas essas mudanças, eu lembro que a primeira foi os meus pais me deixando na frente do prédio onde eu ia morar com um cesto de roupa, uma mochila, mais uma bolsa, e foi isso aí, eu levei essas coisas pra cima pro apartamento e foi o jeito que eu me mudei pela primeira vez, coube tudo dentro de um carro. Pra vocês terem uma ideia, uma das últimas mudanças que a gente fez agora foram 2 caminhões. E quando eu tô falando caminhão, não tô falando desses tipo F1000 de frete. Tô falando de caminhão mesmo, tipo uma carreta. Antes de vocês pensarem que nós somos 2 loucos, eu queria só dizer que parte desses caminhões eram de negócios que a gente teve aqui, de empreendimentos. E que, querendo ou não, terminaram viajando com a gente mais do que eles deveriam, porque eu acho que a gente foi criando uma espécie de um apego material por essas coisas, ou achando que ia usar novamente. Enfim, são várias coisas que tem aí para serem contadas, e que eu acho que esse vídeo daí ficaria longo demais. Mas eu vou só dizer que a gente tem aqui na nossa casa hoje, não tudo mais, graças a Deus, porque muitas coisas a gente já vendeu, mas tem basicamente 2 casas aqui dentro. Então a gente tinha 2 mesas, tinha 2 sets de cadeiras, teve 2 sofás, tinha 2 TVs, tinha 2 aparadores, tinha 2 racks, tinha 2 estantes, e assim ia, tinha um monte de coisa dobrada assim. E aí no começo desse ano, quando a gente começou a fazer os planos aqui pro canal, eu comecei a pensar em como é que a gente faria para conseguir viajar cada vez mais. Quando o canal começou, era justamente pra gente fazer um registro dessas nossas viagens e dessas experiências em família. E as coisas foram acontecendo, eu comecei a ter um outro trabalho, o canal ficou meio parado, depois eu decidi voltar agora no começo de janeiro. E a gente foi fazendo as mesmas viagens que a gente tinha feito algumas outras vezes e não tinha feito os registros para ter o registro. E chegou num ponto que a gente voltou para uma cidade que a gente gosta muito, que é Urubici, e a gente teve 2 experiências lá. Quando terminaram essas experiências, a gente voltou para casa e falou: e agora? O que a gente vai fazer agora? Para onde que a gente vai agora? E a gente tinha vários planos sendo feitos há uns 2 anos já sobre começar a viajar mais, sobre começar a ver o mundo, fazer coisas que várias pessoas que a gente conhece ou da nossa família já fizeram e a gente não fez. Por vários motivos, eu não consigo nem listar todos agora, mas a gente sempre ia colocando outra coisa no caminho. E aí, voltando para casa agora, em março, dessa última viagem que a gente fez, a gente sentou para conversar e falou: cara, tá na hora de a gente reativar esses planos. Porque os planos existiam, não foi como se a gente quisesse ter ficado aqui em Blumenau a vida inteira, sem sair, sem viajar, sem ver o mundo. Mas as coisas foram acontecendo, a gente foi levando a vida do jeito que ela ia vindo. Depois, com a banda que eu tive com a Lola, apareceram algumas oportunidades que, tipo, talvez se vocês fizerem isso, vocês podem viajar mais, ou aquilo. E logo no começo disso aí, o Dodô chegou. Então foi aquele negócio de novo do tipo: opa, agora as coisas são diferentes, agora a gente tem um bebê, a gente tem que ficar aqui mesmo, vai fazer as coisas desse jeito. Chegou o irmão dele também, e a gente foi fazendo as coisas desse jeito. E ao mesmo tempo a gente ia vendo um monte de gente, tipo, tá, mas eles também tiveram filhos, né? Estão viajando por aí com os filhos, estão curtindo a vida com os filhos. E eu acho que isso ficou batendo na nossa cabeça. E eu vou dizer que a gente também vai aliar isso um pouco a uma espécie de falta de
prazer mesmo de estar vivendo a vida que a gente vive hoje em Blumenau. É uma falta de perspectiva, assim, de dizer que tá tudo legal, que a gente ainda gosta dos lugares onde a gente vai, que a gente tem um grupo grande de amigos que estão sempre por aí com a gente, que a gente, tipo, tem aquela vida, sabe, de uma família que tem várias coisas pra fazer, e chega o final de semana e vai pra isso, chega outro e vai pra aquilo. Chegou pra gente num ponto, assim, que parece que a gente tá no lugar errado. Eu já tenho essa impressão desde muito novo, né? Pelos meus gostos, pelas coisas que eu sempre gostei de fazer, pelas músicas que eu sempre gostei de escutar, pela comida que eu sempre gostei de comer, e não dizendo que eu não tenho prazer pelas coisas que a gente viveu aqui no Brasil, mas sempre ficava assim aquela ideia do tipo, poxa, e aquela parte lá de fora, né? Quando é que a gente vai viver isso aí? E aí as coisas foram acontecendo, mas uma das coisas que eu acho que foi a mais impactante nesse processo de começar a vender essas coisas da casa, até para tipo tirar o entulho daqui, levantar fundos, saber que quando a gente fosse viajar, a gente ia ter as coisas que a gente precisa para poder fazer essas viagens se tornarem realidade. E eis que eu recebo um convite para ir para os Estados Unidos. Isso é uma história que vai ficar para outro vídeo, mas foi um ponto onde eu falei, ok, eu vou. Eu já deixei passar outras oportunidades parecidas com essa, e dessa vez foi aquele lance onde eu lembrei assim do tipo, lembra quando você deixou passar e depois se arrependeu? Lembra quando você achou que ia fazer depois e não fez? E eu falei, cara, vamos, até porque foi um pedido que eu não podia negar, né? Foi um convite que era inegável. Então eu falei, cara, é isso aí, chegou a hora. E aí eu tive que comprar malas. E eu comprei logo 2 malas, embora eu só vá usar uma nessa viagem que eu vou fazer em agosto. É em agosto, não sei se eu tinha falado ainda. Tinha uma promoção e aí eu comprei essas 2 malas. Vinha uma dentro da outra, eu escolhi essa cor aqui, pouco chamativa, porque eu acho que combina bastante comigo. Só faltava uma ser camuflada e outra laranja, ia ter sido o ideal. Mas infelizmente eu só consegui comprar das laranjas. E essa daqui era o bebê daquela, ela veio dentro daquela outra. Essa é a mala que eu vou usar para viajar. E não se espantem muito com o tamanho dela, porque eu sou um menino bem grande. Então, tipo, ela realmente é uma mala padrão dessas de 10 quilos, ela só parece uma frasqueira na minha mão por causa do meu tamanho. Mas isso também impacta um pouco, porque as minhas roupas também são grandes. E aí eu sei que esse cara chegou aqui em casa e eu falei, legal, vamos fazer um simulado aí pra ver o que vai caber aqui dentro. E assim que eu abri ela e comecei a colocar umas coisas aqui dentro, eu comecei a pensar assim que o desapego que eu tava fazendo, o descarte das coisas que eu vinha fazendo, que eu achava que não eram mais importantes na minha vida, ficaram menores, porque eu pensei, nossa, imagina se eu tenho que ficar agora 3 meses fora, 6 meses fora, se eu quiser fazer uma viagem maior, que a gente pretende fazer, e o que eu vou levar aqui dentro? Tipo, o que vai comigo? O que é importante o suficiente para ir comigo aí dentro? E aí eu peguei pilhas de roupas, peguei pilhas de objetos, por exemplo, as minhas câmeras, obviamente, quando eu for viajar, vão sempre comigo na mochila. Meu drone vai sempre comigo, esses microfones pequenininhos de lapela, o meu notebook, meu iPad, talvez, eu tava pronto para vender ele. Mas rolou a WWDC esses dias, eles lançaram tantas coisas legais pra ele que eu pensei, não, vou ficar mais um pouquinho com esse cara aqui. E aí ficou essa reflexão pra mim, eu fiquei pensando, o que eu vou levar comigo quando eu tiver que fazer uma viagem mais longa? E aí várias coisas foram caindo por terra, assim, do tipo, esse tênis aqui é legal, não é o mais confortável que eu tenho, esse outro aqui eu também gosto, não é a prova d'água, esse casaco aqui é meio apertado, já não tô mais usando ele nem aqui em Blumenau, por que eu levaria ele comigo para fazer uma viagem maior? Esse casaco aqui não é um corta-vento, esse aqui não é a prova d'água, essa camiseta aqui não tem filtro V se eu precisar ficar no sol muito tempo. Cara, começaram a vir essas coisas na minha cabeça e eu fiz um descarte maior ainda. Comecei a botar mais coisa ainda para vender, algumas coisas eu coloquei para doação. E foram passando esses dias assim e eu começando a ver o que mais importava na minha vida. Então essas malas pra mim, elas são, cara, quase que um símbolo assim da virada de chave assim do que eu já vinha pensando. Porque até então eu tava vendendo coisas que eram coisas que estavam aqui em casa fazendo mais nada, assim. Por exemplo, eu ainda tenho que vender aqui em casa uma mesa que eu tinha no meu antigo estúdio, que quando a gente se mudou pra essa casa eu falei, um quarto tem que ser o estúdio. E aí quando eu me vejo, eu tô editando os vídeos sentado aqui no sofá. Eu tô editando os vídeos na cama. Eu tenho monitores de som da época do estúdio e hoje eu coloco o meu AirPods e faço a mixagem do som nele.
Precisava de um monitor gigantesco, eu tinha um iMac para poder ter um monitor maior. Teve uma época que eu tive 2 iMacs, um do lado do outro, para poder usar toda a parafernália que eu queria visualizar, né? Hoje eu tenho um MacBook de um monitor de 15 polegadas, às vezes eu coloco o iPad do lado para ter mais um monitor extra, e é isso. E aí no final tem um monte de coisa para passar para frente aqui ainda. Só que eu tava pensando só nessas coisas grandes. E aí chegou o momento de eu pensar, tá, e agora quando for um lance menor? E quando eu for pro meu quarto, o que eu vou querer levar, o que eu vou querer deixar? Enfim, essa viagem para os Estados Unidos foi uma coisa que parece aquelas coisas que vão conspirando assim para acontecer. E é um sonho que eu tive desde criança. Meu pai já foi, minha mãe já foi, minha irmã já foi, acho que mais de uma vez, não lembro agora. E eu nunca fui. Eu fui deixando essas coisas acontecerem, assim, tipo, ver todo mundo indo embora, passeando, fazendo essas coisas, e eu aqui em Blumenau resolvendo outros problemas na minha cabeça, que eu achava que se eu fizesse isso, eu ia chegar lá, se eu fizesse outra coisa, eu ia chegar ali. E no final das contas a vida vai andando e a gente vai vendo que, tipo, teve coisas que eu cheguei no meu objetivo final daquele objetivo e falei, ok, e agora? O que eu faço agora? Eu terminei isso aqui. Pra onde que eu vou? E aí talvez foi o tempo que eu deixei de ter feito outras coisas que talvez seriam coisas que iam ser mais longevas, que iam ser mais de longo prazo, que iam ser pra vida, né? Então é isso, a gente começou a fazer esses preparativos aí pra levantar mais fundos, pra reduzir os custos por aqui também, porque querendo ou não, quando a gente tem um monte de coisa ligada pela casa, como a gente tinha um monte de ar-condicionados, a gente tinha 2 geladeiras dentro de casa, tipo, chega a ser uma coisa que agora eu olho pra trás e penso, cara, o que eu tava fazendo? A gente era muito louco, né, com essa questão assim do empreendimento, de ter empresa, de ter as coisas dentro da empresa. Lola sempre gosta muito de dizer que talvez isso foi tudo um preparo para chegar onde a gente está agora. E agora eu acho que vai ser a parte mais legal, cara. Vai ser um desafio novo, vão ser novas experiências. Eu tô muito feliz que a gente vai começar a mostrar isso aqui um pouco mais no canal. Então agora, eu não tô dizendo que todos os vídeos vão ser assim, só eu falando pra câmera, mas eu precisava fazer esse aqui para conversar com vocês. Não tem B-roll, não tem introdução, não tem nada demais. É só isso aqui mesmo, essa conversa. E eu vou vir trazendo para vocês essas experiências aí. O que está acontecendo, quais vão ser os nossos próximos destinos, o que eu e a Lola a gente está achando disso tudo, o que as crianças estão achando disso tudo. E é isso, tem muitos planos por aí, a gente tem muitas novidades para contar para vocês. Tudo tem um tempo para acontecer também, então a gente vai deixar isso para outros vídeos futuros. Queria agradecer todo mundo que vem aí conversando comigo aqui no próprio YouTube pelas mensagens. Quando eu posto isso no Instagram, eu recebo muitas mensagens por lá também, e por lá eu termino até conversando mais com as pessoas, então eu acho que é por isso que talvez tem bastante gente que vem conversar comigo por lá. Mas dizer que eu tô curtindo isso tudo, tô curtindo esse processo, tô curtindo uma coisa que eu falei no último vídeo, que foi essa ideia de que, tipo, talvez também eu criei esse canal já meio que pra ser um lugar por onde eu ia chegar nesse propósito, e naquela época talvez eu achei que era um propósito um pouco menor e mais simples, e terminou virando uma coisa que vai ser muito maior na nossa vida. Então logo menos a gente volta aqui falando pra vocês o que a gente vai fazer, as coisas que a gente vai ver, o que a gente está sentindo com isso tudo, e esse vídeo é só o começo, beleza? Vamos lá!